Começando mais um GNBA. E aí, meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. No início do vídeo, não se esqueça de interagir de alguma forma. Curtir, comentar, compartilhar ajuda muito o canal a crescer ainda mais aqui no YouTube. Vamos falar então sobre os jogos de número 5 de ambas as finais de conferências. Temos time campeão de conferência já que avança para as finais da NBA, enquanto temos ainda uma série em aberto indo para o jogo 6. Vamos começar então falando sobre o jogo do Indiana Pacers e New York Knicks, que no final das contas foi 111-94. Se você for analisar aqui o gráfico de desempenho da partida, o New York Knicks literalmente liderou do início ao fim da partida, tendo momentos onde liderou por 22 pontos de diferença. Uma coisa que foi realmente gritante no jogo de hoje é que o Knicks, na minha visão, jogou como o time que, na minha opinião, era o favorito. Agora, teremos jogo 6, entretanto, a gente vai falar sobre as estatísticas de cada jogador. Eu não sei se o Indiana Pacers vai ter um jogo tão abaixo que nem foi o jogo de hoje. E já vamos então pular para essa parte de mencionar as estatísticas de cada uma das equipes. Vamos falar do Indiana Pacers primeiro, que era o visitante. Então nós tivemos as seguintes estatísticas dos visitantes. Pascal Siakam, 34 minutos, 15 pontos. Aaron Nesmith, 16 minutos, 3 pontos. Miles Turner, 24 minutos, 5 pontos. Andrew Newbard, 27 minutos, 6 pontos. Tyrese Haliburton, 32 minutos, 8 pontos. E um negócio aqui que chama muito atenção é que o Tyrese Haliburton, no jogo anterior, fez, cara, literalmente um triplo-duplo, mano. Teve uma baita partida, não só ele, né, o elenco num geral, mas do time titular, apenas um jogador passou da casa dos 10 pontos, que foi o Pascal Siakam, que é o jogador até que, na minha opinião, vem performando melhor, vem tendo melhor equilíbrio, mesmo no jogo onde todos estavam abaixo, ele conseguiu ainda ser um pouquinho melhor. E aí você vê o plus-minus dos jogadores, né? Menos 20, menos 20, menos 25, menos 23. Então, assim, cara, uma partida literalmente para se esquecer. Do banco de reservas, Obi Toppin, 18 minutos, 11 pontos. E o Benedict Mathurin, 25 minutos, 23 pontos. Foi o jogador que mais pontuou. Teve um plus-minus positivo, pelo menos de mais 8. Da linha dos 3, 10 de 30, 33% de aproveitamento. E da linha do lance livre, 24 de 29, 82,8% de aproveitamento. Uma partida realmente abaixo da equipe do Indiana Pacers. Já a equipe do New York Knicks hoje, Mikal Bridges, 34 minutos, 12 pontos. Odiano Anunoby, 34 minutos, 11 pontos. Karl Anthony Towns, 36 minutos, 24 pontos e mais 13 rebotes aqui. Mitchell Robinson, mais uma vez, né, aquela estratégia de entrar com um jogador mais alto, um center, hoje rendeu um pouco mais de resultado até pela questão de pontos dentro do garrafão. Mitchell Robinson, 20 minutos, 6 pontos apenas. Jalen Bronson, 34 minutos, 32 pontos. Hoje, uma grande partida do clutch player do ano. No banco de reservas, Josh Hart, 34 minutos e 12 pontos. Da linha dos 3, 27% de aproveitamento, 8 de 29, e da linha do lance livre, 68%, bem abaixo, 15 de 22. Que nem eu mencionei, uma questão dos pontos dentro do garrafão, né, que foi bem característico no jogo de hoje. A equipe do New York Knicks fez 60 pontos dentro do garrafão, enquanto a equipe do Indiana Pacers fez apenas 34. Bem, a maior vantagem do jogo da equipe do New York Knicks, 22 pontos, que nem eu cheguei a mencionar, e a equipe do Indiana Pacers não chegou a liderar em nenhum momento a partida. Temos uma sobrevida na série. Entretanto, uma coisa que ficou marcado na minha humilde visão nessa série aqui, após 5 jogos, é que o New York Knicks ele precisa que o Indiana Pacers ele tenha uma noite extremamente péssima para ele vencer. E a gente teve isso em dois momentos, né? No jogo onde o Indiana Pacers consegue abrir 20 pontos e aí no final das contas ele acaba se perdendo. E aí o New York Knicks ele vai e consegue ter um bom ritmo, ou que nem no jogo de hoje, onde todos os jogadores jogaram mal. Vamos falar dessa maneira. Se, num geral, que nem a gente já viu, já teve partida onde a galera jogou mais ou menos, mas o Pascal Siakam jogou bem pra caramba, a equipe do Indiana Pacers venceu. Se a equipe do Indiana Pacers joga o normal que ela tem jogado nessa série, eles vão vencer também. Esse é o ponto. O New York Knicks ele precisa muito da ajuda do Indiana Pacers de não conseguir jogar bem para conseguir vencer numa partida. Isso chama atenção um pouco negativamente. Por isso que eu
levanto a seguinte questão, né? Será que o New York Knicks, agora jogando em Indiana, vai conseguir empatar essa série? Será que vai ter capacidade de, enfrentando a equipe do Indiana Pacers, jogando melhor, que é o que eu acredito que vai acontecer na próxima partida, a equipe do Indiana não vai vir tão ruim, não vai vir tão abaixo que nem veio nesse jogo? Será que, jogando contra o Indiana Pacers, jogando pelo menos ali no seu normal, a equipe do New York Knicks vai conseguir vencer? Porque não foi o que demonstrou até o momento. Precisa ter basicamente um apagão na equipe do Indiana Pacers para a equipe do New York vencer. E eu não esperava que isso fosse acontecer, tendo em vista que eu coloquei o New York Knicks como favorito nessa série. Bem, ainda temos série, né? Vamos ter um jogo 6, só que nem eu mencionei, o jogo volta para Indiana. E é também que nem eu mencionei anteriormente, eu não vejo o Indiana Pacers tendo um apagão novamente. Assim, e mesmo que tenha um apagão no jogo 6, eu não vejo tendo um apagão no jogo 7. Vamos esperar, mas eu ainda assim não acredito que o New York Knicks consiga vencer mais 2 seguidas nessa série aqui. Na minha opinião, o Indiana Pacers ainda vai avançar. Vamos falar sobre os campeões então da Conferência Oeste. Minnesota Timberwolves enfrentou no jogo 5 o Oklahoma City Thunder e não deu para os visitantes, não deu para os Lobos mais uma vez. Ano passado a equipe do Minnesota Timberwolves bateu na trave nas finais de conferência contra o Dallas Mavericks e dessa vez bateu na trave contra o Oklahoma City Thunder. No final da partida, 124-94, e se você for analisar aqui graficamente, a partida foi totalmente dominada pelo Oklahoma City Thunder, basicamente do início ao fim, abrindo uma vantagem considerável durante toda a partida. Bem, na minha humilde visão, só demonstra o favoritismo que nós já imaginávamos. Tendo em vista que o Minnesota Timberwolves ele teve, obviamente, os méritos dele para chegar às finais de conferência, obviamente, ele teve os méritos dele. Entretanto, enfrentou elencos, na minha visão, que infelizmente tiveram grandes fraquezas. O Los Angeles Lakers, que nem a gente mencionou, mesmo tendo um bom elenco no que tange a nome, não tinha um bom garrafão e defensivamente era muito fraco. E aí você enfrenta o Golden State Warriors numa segunda fase, aonde o principal jogador, que é o Stephen Curry, lesiona no início da série. Então isso facilita muito o trabalho. Claro, que nem eu mencionei, não se chega a uma final de conferência à toa. Entretanto, houveram esses pontos que, na minha visão, foram determinantes para a equipe do Minnesota Timberwolves chegar, pois, na minha opinião, eles não eram favoritos nem contra o Lakers e nem contra o Golden State Warriors em situações normais, vamos falar dessa maneira. Mas aí enfrentou o Oklahoma City Thunder, que veio de uma série bem difícil contra o Denver Nuggets, mas ainda assim era o favorito. Na minha opinião, quem passasse de Denver ou de Oklahoma, né, nessa série, seria o campeão dessa conferência, e é o que acabou acontecendo. O Oklahoma City Thunder consegue ganhar em 5. Isso eu já não achava que ia acontecer, eu achava que ia ser em 6, eu achava que o Minnesota Timberwolves conseguiria fazer um pouco mais de frente à equipe do Oklahoma. Entretanto, não foi o que aconteceu. Estatisticamente, a partida ela foi da seguinte maneira: Julius Randle, 31 minutos, 24 pontos. Jaden McDaniels, 21 minutos, 5 pontos. Rudy Gobert, 19 minutos, 2 pontos. Mike Conley, 21 minutos, nenhum ponto. E aí é difícil você ganhar dessa maneira, né? E Anthony Edwards, 39 minutos, 19 pontos. O Anthony Edwards, na minha opinião, foi um dos jogadores assim que a gente esperava mais nessa série, que a gente falou assim, pelo menos na minha visão, né? Poxa, agora é assim, é o tudo ou nada. Vamos ver se realmente o Anthony Edwards é isso mesmo que a gente imagina, porque é um cara que sabe jogar bola, e isso é inegável. Infelizmente enfrentou o Oklahoma City Thunder e foi, na minha visão, pelo que eu imaginava que ele ia jogar, ele foi meio abaixo no desempenho dele na série como um todo, tá bom? Dos reservas, destaque aqui para o Naz Reid, 24 minutos, 11 pontos, e pro Tennessee Shannon Jr., 16 minutos, 11 pontos. Da linha dos 3 pontos, 12 de 34, 35% de aproveitamento, e da linha do lance livre, 12 de 15, 80% de aproveitamento. Já o Oklahoma City Thunder, Chet Holmgren, 30 minutos, 22 pontos. Jalen Williams, 32 minutos, 19 pontos. Isaiah Hartenstein, 17 minutos, 8 pontos. Shai Gilgeous-Alexander, 34 minutos, 34 pontos, aqui 1 ponto por minuto. Destaque que o Shai Gilgeous foi também o MVP
das finais de Conferência Oeste. E, obviamente, na minha opinião, se o Oklahoma City Thunder for campeão da NBA, muito provavelmente ele vai ser eleito MVP das finais. A não ser que, assim, que aconteça alguma coisa assim muito fora da curva, mas pelo que tem caminhado, obviamente ele é o cestinha da NBA, ele é o cestinha da equipe dele e, obviamente, ele é o principal jogador de maneira ofensiva da equipe. Então, muito provavelmente, se a equipe do Oklahoma City vencer, ele também vai ser eleito MVP das finais. E Luguentz Dort, 38 minutos, 12 pontos. No banco de reservas, destaque por Isaiah Joe, 6 minutos e 11 pontos. Da linha dos 3, 14 de 35, 40% de aproveitamento. 18 de 21 da linha do lance livre, 85,7%. Para vocês terem uma noção, a maior diferença de placar foi de 39 pontos na partida, cara. 39 é muita coisa, mano, é muita diferença. Bem, no final das contas, que nem eu tinha mencionado, venceu o favorito, meus parabéns para o Oklahoma. Agora, o projeto ainda falta uma etapa, né, vamos dizer assim, para esse projeto do Oklahoma que há muito tempo, né, a gente vê que tá em reconstrução, tá utilizando, né, as suas escolhas de draft para reformular o elenco, para trazer jogadores jovens e aí talvez até criar uma possível dinastia, quem sabe, né, um novo projeto com jogadores mais jovens e assim, uma equipe que joga muito bem em ambos os lados da quadra, principalmente no âmbito defensivo. Agora, o Oklahoma espera o seu adversário entre Indiana e New York Knicks e, assim, podendo ter até um jogo 7 aí, dependendo da série do New York Knicks e do Indiana Pacers, ele vai ter um bom tempo, vamos dizer dessa maneira, para descansar e recuperar alguns atletas, mesmo que ninguém esteja lesionado. É um bom tempo ali para você estudar o seu adversário e também se recuperar fisicamente. Bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima.